como a gente prometeu, agora chegou a hora muito legal. Mas antes de a gente provar o mel produzido aqui, Tonini, eu queria que você me mostrasse, porque as pessoas falam, apiário produz mel. E, na verdade, tem outros produtos que o apiário também produz. Claro, claro, não, a abelha é impressionante, claro que o pessoal sempre lembra dos méis, né? Porque os tipos de méis também são usados, cada um para uma finalidade. Nós temos o mel de flor silvestre, flor do campo que a gente fala, que ele então tem, a abelha visita uma série de flores e como tem o pólen de outras, várias flores, então a gente coloca de uma maneira assim comum, que é um mel silvestre, que é bom para adoçar um leite, usar no dia a dia. É um mel, vamos dizer assim, que não tem nenhum odor, não tem um sabor assim muito forte. É um mel que é variado. Assim. Isso para a gente comer em um waffle, com biscoito, com pão. Esse seria o mel trivial do dia a dia da mesa, assim. Claro, é importante o brasileiro comer porque o brasileiro não consome mel, né? Consome de 5 a 10% do europeu, menos de 10% do americano, então o mel mesmo não está na mesa do brasileiro. Você falou uma coisa, desculpa te interromper, que é muito real. A gente teve chance de viajar muito pelo mundo, em quase toda casa que eu fui, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o mel era um produto que estava em toda a mesa de café da manhã e tal, as pessoas comiam e tal. E aqui no Brasil você não vê isso, né? Infelizmente, com exceção do sul do país, um pouquinho Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas até pela origem europeia, talvez, e pela... talvez tenha esse... Isso mesmo, é colocado. No Nordeste, hoje, que tem grande produção, já se começa, mas não existe o hábito do brasileiro. O Brasil é um grande exportador de mel. Além do mel silvestre, então tem um mel que você nota assim, que é um mel mais escuro. Esse é o mel de flor de eucalipto. É o mel que é a planta mais melífera que tem, porque ela pinga néctar. Só claro que a abelha tem que subir, que é no topo que ela, do eucalipto, que é a florada. Mas o eucalipto dá um mel muito bom, que é um mel expectorante natural. É um mel para pessoa que tem muito problema de gripe, resfriado. Então é um mel sempre escuro, né? É um mel que cristaliza, que todo mel cristaliza, o mel puro. É aquele mel que açucara, que o pessoal fala na linguagem popular, é o mel que cristaliza mais rápido do que os outros. Mas, Dorine, tem muita gente que, eu acho que tem uma visão errada disso, que olha que quando o mel está todo branco, com cor de tipo leite condensado, fala, esse mel não é bom, esse mel não é verdadeiro porque tem muito açúcar, por isso que está cristalizando. Eu já ouvi muita gente falando isso. E é exatamente o inverso. É o contrário, né? O mel que cristaliza, quando a pessoa tem dúvida em comprar um mel puro, ela primeiro ela pode sentir o odor, ela abre o pote e tem a origem floral. Segundo, se ela tem dúvida, ela compra o mel cristalizado, quer dizer, o mel açucarado. Ela põe no banho-maria e quando começar a ferver a água, ela desliga para não perder os enzimas principais. E aqui o mel de laranjeira, que é o mel mais docinho. Esse é famoso, né? Famoso, é o mel de origem da parte cítrica, né? Ele pega mais o mel de laranjeira, tem um odor característico, mais docinho, mas é muito bom como um regulador de intestinos. É um mel ótimo para quem tem insônia, tomar uma colher de mel à noite como última refeição e depois a pessoa então faz a higiene bucal, ela tem um sono muito mais tranquilo. Eu vou levar uns desses para mim, então. Pega uma sacola, vamos levar bastante. Porque eu não durmo, cara. Eu durmo 3 horas por noite, tenho umas noites super intranquilas. Agora, quem sabe... É o mel tranquilizante, é o mel de flor da laranjeira. Legal. Aqui a própolis que nós falamos, que a própolis é uma resina aí, que a abelha retira da casca de árvore, né? Que tem um odor característico, né? E essa própolis, é claro, ela retirada assim, é a parte bruta, quando o apicultor tira uma parede, tira a parede da colmeia, ela vai cimentar com essa própolis. E posteriormente, cimentando, o apicultor pode tirar. E aí ele dilui em álcool de cereais, certo. Álcool com graduação alcoólica certa, e aí ele fica líquido, é claro, então ele fica mais concentrado. E a pessoa então utiliza sempre misturado em água, pouquinho. Ela pode usar 8 gotinhas como uma profilaxia, um professor que precisa ter a voz colocada assim e tal. Vai usar uma quantidade maior, 20, 30, 40 gotas, se estiver resfriado, porque ela ajuda a expectorar. E ela é tratada também com tratamentos de canais dentários, problemas gengivais, problemas da pele, de acne, de espinha. Já é feito shampoo de própolis, é feito creme de própolis. É impressionante como se usa, e na Europa os estudos mostram até um anticancerígeno. Ele atua em certos tipos de tumores com grande sucesso e com estudo, já que no Brasil
90% acho que do própolis produzida no Brasil é exportado para o Japão. A gente também não tem o hábito Não, de não consumir tem o aqui, hábito de como consumir. mel. Então isso aqui pode ser bom até para prevenção de câncer de próstata, por exemplo, câncer de mama. Esse é o pólen também, Isso... associado a própolis e o pólen. O pólen, apesar de não ser um produto das abelhas, ele é enriquecido pela saliva das abelhas. Mas quando usa o própolis dessa forma, os estudos já estão mostrando que ele é um preventivo de tumores de mama, tumores de próstata, e também é um complemento alimentar. A criança que não se alimenta bem e tal, utilizando naturalmente uma colher na refeição, ela tem um complemento alimentar com o pólen, que também é um ótimo alimento que as abelhas trazem para comer. Bom, isso aqui eu acho que é a produção mais fina de todas. Esse aqui é o néctar dos deuses, podemos dizer, que é a geleia real. A geleia real, ela é produzida por algumas abelhas num tempo de vida e, é claro, é o alimento da rainha e o alimento de todas as abelhas no início de vida. Deve ficar no freezer para ela garantir as suas propriedades. Ela é pastosa, tem um gosto ácido, ela não é ácida para o organismo, mas é um complemento alimentar. Então ela não é doce como o mel, assim Não, dizer. não, ela é um rejuvenescimento de célula, mas ela tem como a própolis é amarga, o pólen também é um pouquinho azedinho, a geleia real ela tem um sabor ácido, que deve ser colocado a ponta do cabo da colher de café em jejum sublingual, para que ela tenha uma atuação melhor no organismo. Então é uma quantidade super pequenininha Super mesmo. pequenininha, não deve se tomar grande quantidade, ao invés de fazer bem, ela vai então agir de maneira contrária no organismo. Mas é um super alimento onde a rainha vive 3 a 7 anos e a abelha normal vive 6 semanas só, né? Aqui é a origem, né, de tudo, que é o favo, né? O favo, então, já pronto, né? A abelha faz o favo, fecha, né, os alvéolos, o apicultor vai desopercular e vai vazar o mel na centrífuga para depois colocar. Mas o consumo do favo em pedaços, ele ajuda a desobstruir as vias aéreas, vias nasais. Quem tem algum problema de rinite, sinusite, ajuda. A mastigação do favo tem um tipo de propriedade que ajuda a desobstruir e comendo a cera natural do favo, ele ajuda também na parte intestinal. Pessoas que têm o intestino um pouco preso e tal, comendo um pedaço de favo com frequência, ele pode regularizar também a parte intestinal só com o produto natural que é o favo. Nossa, agora eu vou querer só provar umzinho, porque eu tô com a boca assim, só um docinho. Agora, gente, vocês estão vendo que espetáculo que uma espécie de inseto, a abelha, o que ela consegue proporcionar pra gente, né? Sendo criada em cativeiro. Olha aqui, esse é o mel de flor de eucalipto, né? Que é um mel mais forte, né? Tem um sabor mais típico, né? Podemos dizer assim. Aqui temos o mel de flor de laranjeira, que você vai conhecer também, que ele é um mel diferenciado, né? O mel mais docinho, podemos dizer assim, que nós explicamos. E aqui o mel silvestre, né? Nossa, mas esse de flor de laranjeira realmente é bem diferente, né? Bem diferente. E aqui o flor silvestre, que você vai ver que tem um gosto característico, não dá para identificar exatamente a florada, né? Ele seria um híbrido, assim, né? Seria um híbrido. Então, são várias floradas juntas que a abelha colocou. Ele já está um pouquinho açucarado. Não sei. Já começa a ficar cristalizado, que é o tipo de identificação do mel in natura, né? Agora, ó, provando os três, gente. Os três são deliciosos para quem gosta de mel, mas o flor de laranjeira foi o que, assim, eu achei mais saboroso, assim, não sei. Até a textura parece um pouco diferente, não sei se é. Não, o mel não é totalmente monofloral, mas a abelha visita em grande quantidade os laranjais, né? Nós fazemos parte de cooperativas no interior, e essa então retira esse tipo de mel, que é muito importante para o ser humano, usado no dia a dia, temos que colocar no nosso dia a dia, porque a formação óssea de criança, a formação capilar, a formação toda de pele é muito maior nas crianças que tomam mel das crianças que não tomam mel. E o uso do mel em substituição ao açúcar tem a grande vantagem porque o mel ele é pré-digerido pelas abelhas, elas engoliram, regurgitaram. Então a pessoa fala, mas o mel engorda. O mel é calórico, mas se você tomar em doses normais, como um alimento no seu leite, no seu suco, tomando em doses pequenas, eu fiz muito esporte, então toma um pouquinho mais de mel. Mas a grande vantagem é regular intestinos, me dá uma prevenção maior contra a gripe, resfriado, pneumonia em geral, e
é claro, protege o organismo, porque o seu próprio organismo é que reage com o uso do mel. Que tal agora a gente começar uma mudança de comportamento e começar a incluir mel na nossa dieta? Depois dessa aula, até eu que não tenho mel em casa vou ter, porque uma colherzinha, além de ser gostoso, faz muito bem. Olha, Donini, eu estou emocionado aqui, eu queria te agradecer demais. Primeiro pela recepção, que foi maravilhosa. Quero também recomendar às escolas e todos que nos assistem, se puderem, venham fazer uma visita aqui. É muito educativo, é muito engrandecedor assim, e é maravilhoso. E também adquirir alguns desses produtos, porque só fazem bem. Quero te agradecer. Obrigado, Rangel. Agradecer mesmo com o coração, porque a recepção foi maravilhosa. Você e toda a tua equipe aí, pessoal maravilhoso. Eu adorei. Eu espero que vocês aí tenham curtido bastante essa matéria sobre apiários aqui com o nosso amigo Donini. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido muito esse programa e até a próxima. Obrigado, Ney. Obrigado, Rangel.